Shalom a você que acompanha o Ministério Ensinando de Sião. Sou o professor Matheus Andona, desde Belo Horizonte, aqui na sede do Ministério Ensinando de Sião. Antes de mais nada, pedindo a bênção, a misericórdia do Eterno sobre você, sobre sua casa, sobre todos nós, sobre todo o mundo, neste momento de calamidade, neste momento de praga. Eu disse isso anteriormente e sempre repito que considero esse coronavírus uma praga dos dias modernos, né? E não é à toa que nós entramos nas próximas semanas, daqui 2 semanas, entramos na festa de Pêssar, que celebra o nosso livramento, que celebra a liberdade do povo de Israel e serve de exemplo para todos os povos do planeta. O povo de Israel estava em escravidão no Egito, clamou-se a Deus por libertação, Deus levanta Moshe para libertar o povo, e Moshe, operando no poder de Deus, ele livra os filhos de Israel em meio às pragas do Egito. Os filhos de Israel foram libertos, foram poupados em meio às pragas. E nós, no jantar de Pêssar, no Seder, nós recitamos essas pragas e agradecemos a Deus por esse livramento. Eu gostaria que o exemplo que o Eterno nos logrou, nos deixou com a libertação do seu povo lá do Egito, sirva para nós nos dias de hoje, que sirva como exemplo para nós nos dias de hoje. Nós estamos atravessando uma praga dos dias modernos. E não é a única. Você vê há alguns anos, a incidência de tsunamis, de terremotos, maremotos, tufões, furacões. Agora, no final do ano, tivemos incêndios que devastaram aí continentes como a Austrália, afetaram também parte da Europa, Estados Unidos, até o Brasil, a Amazônia, com caso aqui de incêndio. Depois, há 2 semanas, e continua ainda essa praga com gafanhotos ali na África, né? Como que a coisa tem, no norte da África, como que disseminou-se ali plantações inteiras, prejuízos milionários, né? Escassez de alimentos na região. Então, temos vivido dias de pragas. E em momentos como esse, pessoal, nós devemos reconhecer, primeiramente, que há um Deus Criador. Nós não estamos à deriva no universo. O planeta Terra não está à deriva no universo sem dono, sem um Criador. Nós temos um Criador. Nós temos um Deus que tudo, nada acontece sem a sua permissibilidade, nada acontece fora do escopo da sua soberania. Então, isso é algo que nós temos que ter em mente. Por quê? Porque em momentos de calamidade como o que nós estamos vivendo, é necessário clamarmos ao Eterno. Porque se Ele foi poderoso para libertar o seu povo de Israel lá no Egito, para poupar o povo de Israel daquelas pragas, Ele é poderoso também para nos livrar dessa praga, desse coronavírus, para poupar as nossas vidas de qualquer infecção, para poupar os nossos entes queridos, para poupar os nossos irmãos, para poupar o mundo. A presença do justo, a intercessão do justo vale muito para o ímpio. Então, assim como nos ensinou Abraão, que intercedeu pelos moradores, pelos ímpios de Sodoma e Gomorra, que nós também possamos interceder. Pare muitas vezes com esse sentimento que eu vejo já alguns aí disseminando na internet. Não se preocupe não, tem que acontecer isso tudo, né, para o retorno do Messias, e é inevitável, vamos deixar acontecer. Não, esse não é o posicionamento do justo. O justo, ele intercede. O justo, ele se coloca como intercessor para outros justos e principalmente para o ímpio, para que ele tenha tempo, para que ele não sofra a consequência do juízo, para que ele tenha tempo de se arrepender. Então é o momento mais que propício para nós clamarmos ao Eterno, primeiro, pela sua misericórdia, porque nós cremos que Deus é o Criador e tudo acontece de acordo com o seu querer, de acordo com a sua soberania, né? Então nós temos que crer que o Deus Criador que livrou o povo de Israel das pragas do Egito é poderoso nos dias de hoje para nos livrar, é poderoso nos dias de hoje para fazer com que o Brasil não enfrente uma situação como a da Itália. Meu irmão, minha irmã, eu creio, né? Eu tenho fé nisso. Eu creio que se o povo do Eterno se unir, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos e clamar ao Eterno, reconhecendo o local da sua habitação, onde o seu nome é visto e honrado, que é Jerusalém, se nós, mesmo não estando lá, mas se nós reconhecermos que o Eterno tem o seu nome reverberado daquele lugar para todo o mundo há séculos, se nós nos arrependermos como povo do Eterno, judeus e não judeus, que cremos no seu nome, cremos no seu Filho, no seu ungido,
Se nós clamarmos ao Eterno e nos arrependemos dos nossos maus caminhos, o Eterno ouvirá do céu, responderá a nossa súplica e sarará a nossa terra. Ele pode nos poupar de sermos infectados por esse vírus. Não adianta, vocês sabem que mesmo com todas as nossas restrições, com todas as medidas que são necessárias, e todos nós estamos tomando essas medidas, eu mesmo estou aqui no escritório, né, com o contingente aqui reduzido também, pessoas já aqui trabalhando de casa, é necessário tomarmos todas as medidas cabíveis, mas é necessário também saber que há um ser supremo, há um ser que opera no sobrenatural e que tudo está sob o seu controle, tudo está debaixo do seu domínio e ele é poderoso para poupar o seu povo, para poupar esse país de uma epidemia, de uma pandemia que já existe, mas nós cremos que o Eterno é soberano e ele é fiel. Temos que clamar para que nós aqui não enfrentemos uma situação como está acontecendo na Itália. Meus irmãos, se a Itália, que é um país de primeiro mundo, já está enfrentando toda aquela calamidade, imagina nós aqui no Brasil, e é pensando nisso, pensando na população, pensando em você, pensando na população de baixa renda, pensando nas pessoas, nas famílias que não vão ter condição de colocar o seu parente, o seu avô, o seu pai num respirador. É para que Deus impeça os óbitos dessa doença, para que Deus segure esse vírus e fortaleça os seus filhos, para que não possamos passar por essa calamidade. Mas para isso tem que haver arrependimento, tem que haver união do povo do Eterno, tem que haver reconhecimento de Israel, de Jerusalém, como o povo de Deus, como local da habitação da glória e do nome do Eterno, como nos ensinam as Escrituras. Bom, esse vídeo nem era para falar disso, mas eu creio que é importante sabermos que o Eterno, ele é fiel e poderoso, e ele age e opera maravilhas. Pessoal, nós temos um texto muito interessante escrito por Shlomo, Salomão, e ele em Provérbios, Mishlei, no capítulo 18, no verso 14, ele escreve algo muito oportuno para os nossos dias. Salomão escreve: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem pode suportar? Tradução um pouco deficiente aí. Então eu vou ler para você do hebraico. Veja só, no hebraico diz: Ruach ish yechalkel machaleu, ou seja, o espírito do homem pode sustentá-lo na sua doença. Veruach nechea, ou seja, o espírito abatido, mi isaena, quem pode levantar? Então olha que interessante. O espírito do homem pode sustentá-lo na sua doença, mas um espírito abatido, quem pode erguer? Machalé aqui, a palavra é doença, naché é ferido, ou seja, um espírito ferido. Um espírito abatido, um espírito ferido. Um espírito ferido, um espírito abatido, auxilia a queda do homem numa situação de calamidade, de doença, de praga. O homem, se eu posso dizer assim, se o mundo espiritual reflete no mundo real, um espírito abatido, um espírito quebrado, um espírito que não está em comunhão com Deus, ele facilita o homem a padecer na sua doença, a sucumbir emocionalmente e também fisicamente em meio à doença. Pelo contrário, agora, por outro lado, o espírito do homem que está em comunhão com Deus, o espírito do homem que tem comunhão com Deus, o espírito do homem que reconhece e aplica na sua vida os princípios divinos para o homem, o espírito desse homem o fortalece, o sustenta na sua doença. Ou seja, em meio à calamidade, mesmo que esse homem esteja acometido de alguma enfermidade, o seu espírito não será abatido. Pelo contrário, esse espírito em comunhão com Deus forte, o espírito guerreiro, como o comentarista da Idade Média, Francis Rashi, ele afirma que isso quer dizer que o espírito do Gibor, o espírito do valente, ele aceita a calamidade porque ele confia em Deus e não deixa temor algum vir para o seu coração. Assim somos nós, assim devemos ser nós. Nós devemos ter esse espírito que não deixa ir para o nosso coração o temor,
o desespero. Eu tenho visto aí muitas pessoas até tementes a Deus, mas que se deixam abater de tamanha forma frente a essa situação do coronavírus. Pessoas que se entram em desespero, né? Pessoas que dão lugar ao pânico, pessoas que divulgam, que promovem a histeria. Ao invés disso, nós deveríamos ensinar as pessoas a ter Deus no seu coração e a revestir o seu espírito com o Espírito de Deus, a ter comunhão com o Eterno, porque um espírito fortalecido vai nos sustentar em momentos de tribulação como esse aí agora que nós estamos vivendo. O homem, o espírito do homem, pode sustentá-lo durante a sua doença, mas o homem com o espírito abatido, com o espírito separado, distante de Deus, quem pode erguer um homem desse se ele cair? Então esse é o segredo, pessoal. Vamos nos armar não apenas com as medidas de prevenção, né, de profilaxia em relação a essa epidemia do coronavírus, mas vamos nos armar também desses medicamentos espirituais, desses princípios que Deus colocou aqui na sua palavra para nos resguardar, para nos poupar, muitas vezes, de sucumbirmos a epidemias como esse coronavírus, que creio que vai passar. Eu acho que essa epidemia passa daqui a alguns meses. Agora, outras virão. Meus irmãos, nós já estamos num período de concretização da história. Nós já estamos no início do fim mesmo. Então, coisas como essa vão surgir. O coronavírus vai passar, mas outras vão surgir. E como você tem lidado com isso? Você tem que lidar com o espírito firme. Porque o espírito em comunhão com Deus, um espírito de um adorador, ele sustenta o homem em momentos de tribulação e não deixa que esse homem sucumba, seja entregue ao pânico ou deixe que o terror entre e o medo entre no seu coração. Tenha fé, confie em Deus, Ele é fiel para fazer com que você passe por essa enfermidade, passe por essa crise, eu e você, crendo na mão, no poder, no livramento e na salvação do nosso Deus. Pessoal, eu quero dizer a você o seguinte: o Ministério Ensinando de Sião vai reduzir bastante agora o número de público nas nossas reuniões, mas nós iremos transmitir todas elas agora pela internet. Então, você tem que se inscrever hoje mesmo no canal do Ensinando de Sião do YouTube, porque todas as nossas programações ao vivo, a partir de agora, vão ser transmitidas pelo YouTube. Serão lives do YouTube que nós faremos, então você tem que se cadastrar no portal youtube.com/ensinando de Sião. Se cadastre no canal do Ensinando de Sião do YouTube, para que você possa nos acompanhar ao vivo. Nossas programações, todos os sábados, às 10 da manhã, nós transmitiremos ao vivo todo o nosso serviço, 10 da manhã, horário de Brasília. Todo o serviço da Torá será transmitido. Nós também teremos outros estudos ao vivo que faremos durante a semana, ou à tarde ou à noite, estamos planejando. Mas a grande novidade para você é o seguinte: amanhã, quinta-feira, nós teremos uma programação especial, né? Então amanhã às 19 horas, viu? Nós faremos uma transmissão, faremos uma live, amanhã quinta, faremos uma live, e essa live, se não me engano, dia 18, né? Amanhã é dia 18, então teremos uma live onde nós abordaremos essa questão do coronavírus e como a Torá e os profetas lidam com este problema que nós estamos vivendo hoje. E para conversar comigo, eu convidei o meu grande irmão e amigo Ari Eli Simberg, lá de Jerusalém. O Eli Simberg é um judeu, discípulo de Yeshua, viu? Mora em Jerusalém, nosso amigo há muitos anos, meu amigo do coração há muitos anos. E eu convidei o Eli para falar um pouco com a gente do que está acontecendo lá em Israel e para refletir comigo também alguns textos da Torá, dos profetas, sobre como lidar com situações de crise como essa. Então você não pode perder, amanhã, dia 18, quinta-feira, 19 horas, horário de Brasília, a live comigo e com o Eli Simberg desde Jerusalém. Vai conversar conosco. Então, mais uma vez, vai ser transmitido no nosso canal do YouTube, youtube.com/ensinando de Sião. Se você se inscrever lá, você vai receber a notificação quando a live começar. E uma outra novidade, sexta-feira
dia 20, sexta-feira, dia 20, nós teremos a transmissão, pela primeira vez, nós vamos transmitir para você uma live com a cerimônia do Kabbalat Shabbat. Como que as famílias de judeus celebram o Shabbat nas suas casas? Esse jantar de sexta-feira, as orações que nós fazemos sexta-feira, as orações que o pai faz para a sua esposa, que o pai faz para os seus filhos, né? As orações que são entoadas e cantadas ali no seio da família. Como que você na sua casa com a sua família pode celebrar o Shabbat? Mesmo nesses dias de crise, aliás, especialmente em dias de crise como nós estamos vivendo. Como você pode celebrar o Shabbat com a sua família? Nós vamos transmitir ao vivo para você. Nessa sexta-feira, dia 20, a partir das 19h30, horário de Brasília, teremos a transmissão então de uma cerimônia de Erev Shabbat, de um jantar de Erev Shabbat, para você ver como que é feito então esse recebimento do Shabbat em família. Novamente, será transmitido no nosso canal do YouTube, youtube.com/ensinando de Sião. Meus irmãos, um grande abraço a todos. Fiquem ligados aí nas redes sociais do Ensinando de Sião, porque nós estamos colocando muitas novidades para você nesse tempo aí de quarentena, que muitos já estão em casa. Faça uso desse tempo em prol do reino. Interceda, ore, mas também aprimore-se, né? Estude conosco. Nós temos o nosso portal da restauração, é o portal.ensinandodesião.org.br. Lá você vai ter um acesso a dezenas de cursos. Esse portal são só cursos. No YouTube são as palestras, né, que nós temos, os estudos. No portal da restauração são cursos. Então deixa eu falar para você que nós temos lá no nosso portal atualmente, nós temos dezenas de matérias do Rabino Shulam, minha, do meu pai, o Rabino Marcelo Miranda Guimarães, né? Nós temos o Rabino Shulam que ensina sobre José, o segredo para o sucesso. O Rabino Shulam fala sobre a Midrash, como você faz uma hermenêutica judaica. Rabino Shulam fala sobre Yeshua, o Messias judeu, né? Eu falo lá sobre os mistérios de Gênesis, Bereshit, no contexto original. Então são várias disciplinas que você tem lá no nosso portal, portal.ensinandodesião.org.br. Você se cadastra lá e você tem acesso então a esses estudos. E nós teremos já na semana que vem matérias novas no nosso portal. Nós teremos a teologia dos profetas de Israel, são cursos, né? São 5, 6 horas cada curso desse. Yeshua, Paulo e a Torá, raízes judaicas de João, né? Israel, a igreja e a escatologia, entendendo a divindade de Yeshua, nós vamos falar sobre a Trindade. Vamos falar sobre, você vai ter lá disponível no portal todas as aulas, as palestras do nosso 12º Congresso Internacional, ocorrido há 2 anos aqui em Belo Horizonte, e você vai ter também cursos da nossa escola shabática. Enfim, pessoal, você vai ter um seminário teológico totalmente online para você aproveitar esse tempo que você vai estar aí na sua casa, viu? Para você poder estudar mais a palavra do Eterno no contexto original. portal.ensinandodesião.org.br. E por último, se você quiser utilizar esse tempo que você vai estar em casa para aprender a ler e escrever qualquer coisa em hebraico, nós oferecemos para você o curso de hebraico bíblico e cultura judaica. Esse curso você vai ter aí no conforto da sua casa, no conforto do seu computador, tablet, celular, você vai aprender a ler e escrever na língua dos profetas, na língua que Deus escolheu para se revelar ao mundo. Para quê? Para que você possa pegar textos bíblicos e analisar diretamente do hebraico, como eu fiz aqui com Provérbios 18:14. Como que melhora o nosso entendimento quando você vai diretamente no original? Então você pode agora estudar um curso acessível, estamos dividindo de 3 vezes para você, sem juros ou com desconto à vista também. É só você entrar no site hebraicointensivo.com, matrículas abertas, hebraicointensivo.com. Aproveite esse tempo que você vai estar em casa e seja um expert em hebraico e comece a estudar a Bíblia no original. Não só isso, conheça também um pouco da cultura do povo que Deus escolheu para se revelar ao mundo, que é o povo de Israel. Hebraico bíblico e cultura judaica. Você aprende também a cultura judaica. Irmãos, um grande abraço e até amanhã, quinta-feira, às 19 horas, na nossa live, comigo e com o professor Eli, diretamente de Jerusalém. Inscreva-se no canal Ensinando de Sião, lá no YouTube, youtube.com/Ensinando de Sião. Shalom, shalom.